Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço, o teu poder em manifestação. Cante conosco. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além eu ouço a murmurar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, pra eu viver a vida que é sem fim. Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos seus, prostrar-me em gratidão infinda. Exclamarei, quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Povo do Senhor, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está aqui conosco e para você que está na sua casa aí, nos assistindo pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero começar a noite de hoje parabenizando duas pessoas em especial. Onde está o Glécio? Está por aí? É um dos câmeras aí, ali ó. Parabéns, que Deus te abençoe ricamente, tá bom?
Obrigado pela participação aí fundamental na transmissão. Dona Adelaide, onde está a senhora? Está por aqui? Ah lá no cantinho. Seja bem-vinda, viu? Que Deus siga abençoando sua vida. Obrigado por sua presença. Todos que aqui estamos acreditamos em algo em comum. Jesus vai voltar muito em breve. E a música diz que falta só um pouquinho mais. Então eu quero convidar você para cantar conosco essa música, essa promessa maravilhosa de que nosso Cristo voltará muito em breve. Se souber, cante conosco, tá bom? Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Céu que Deus chamou de lar. Vamos juntos? Mais uma vez amanheceu. Pode cantar. E o sol da fé em mim. Amém. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Boa noite, filhinhos e filhinhas do Pai Celestial. Prazer estar com vocês mais uma vez, nesta semana que tem sido tão abençoada. Parabéns por você estar aqui na casa do Senhor. E os dias têm sido bem chuvosos aqui, não é?
Eu sei que chove bastante aqui no norte, aqui na região de Belém, mas não é todo dia que chove tanto assim, não é? E parabéns por você estar aqui na casa de Deus. Paraense não tem medo de chuva não, né? Até porque se tivesse medo nem poderia viver aqui, não é? Parabéns por você estar aqui na casa de Deus, ter escolhido estar na presença do Senhor para adorá-lo. E eu cumprimento também com muito carinho os amigos que estão nos acompanhando através da transmissão. Que bom, hein? Estamos juntos e você está persistindo aí, não é? Já estamos no quinto dia, não é? Quinta noite. Já está indo para o final. E você está aí, firme e forte. E vamos juntos até o final. Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua igreja. E vamos para frente em nome de Jesus. Eu quero aproveitar o ensejo e mandar um beijinho para a mulher da minha vida, Zena Mara, minha esposa querida. Mulher feliz, bem-aventurada, né? Obrigado, meu amor, por estar orando por mim, por estar nos assistindo. Ela está lá em Jacareí, São Paulo. Nós somos casados há 37 anos. 37 anos. Preciso nem dizer que eu casei menino ainda, né? Casei precoce. Mais ou menos. Foi bem assim não. Mas realmente eu era bem novo, eu tinha 22 anos. Os jovens hoje estão querendo casar mais tarde, não é? Mas tudo bem. O importante é casar e ser feliz, não é? Casamento é plano de Deus. Acredite, não tem nenhum problema com o casamento. O problema é com os casados. Casamento é uma instituição divina e tudo que vem de Deus é para o nosso bem. Mas como infelizmente nós nos tornamos marcados pelo mal, pelo egoísmo, pelo orgulho, é por isso que fica difícil conviver na vida conjugal. Mas quem resiste, quem sobrevive, quem persiste, acaba crescendo muito, porque o casamento contribui de forma extraordinária para a gente amadurecer, para a gente desenvolver. Inclusive também a paternidade, a maternidade. Eu até aproveito e dou um conselho para os jovens que estão aqui, que são solteiros, ou quem sabe estão casados, mas não têm filhos. Se vocês não quiserem ter filhos, não tem problema nenhum, mas se vocês quiserem, eu recomendo. Filho é bênção. A gente ensina e a gente aprende. Cuidado com essa ondinha moderna por aí de que não, filho é só trabalho, só problema. Isso é uma ondazinha do mundo, mas eu acho que a gente não deve ir por aí não. Mas, claro, a gente respeita quem opta por não ter filhos, né? Mas eu recomendo que tenha. Eu tenho 2 filhas maravilhosas, lindas por sinal, a cara do pai. E ai, ai, né? Mas é muito bom ter filhos, ainda mais quando a gente tem a alegria de ver os nossos filhos servindo ao Senhor, não é? Vamos orar juntos? Pai querido, eu te peço humildemente agora, Pai, tua bênção sobre todos os casais, sejam namorados, noivos ou casados, que estão participando dessa oração. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a nos mantermos sempre no teu plano, a persistirmos, Senhor, não buscando nossa felicidade nesse relacionamento, mas buscando a felicidade da pessoa que a gente ama. E se ambos fazem isso, o relacionamento é abençoado e próspero. Peço a bênção sobre todas as famílias, Senhor, sobre todos os jovens solteiros que sonham em se casar um dia, que eles vivam segundo os teus propósitos e que eles formem famílias prósperas e abençoadas. E eu peço, Pai, por tua bondade, que tu nos ilumines agora no entendimento da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos à Bíblia, livro de Êxodo. Êxodo é o 2º livro da Bíblia. A palavra Êxodo, eu creio que vocês sabem, significa saída, não é? É por isso que se diz assim, êxodo rural. É quando as pessoas estão saindo da área rural, né? Geralmente para a cidade. Ou então êxodo urbano, quando as pessoas estão saindo da cidade para algum outro lugar, talvez para o campo. Êxodo significa saída. Até me lembrei aqui de uma historinha, eu vou contar rapidinho. Isso aconteceu há muitos anos.
Num lugar por aí onde eu trabalhei, tinha um irmão da igreja que ele gostava muito assim de, na sua linguagem, usar palavras bíblicas. Algumas bem antigas, por sinal, mas ele achava bonito. E eu notava que aquilo não era muito espontâneo, não era muito natural. Porque quando você lê muito a Bíblia e você acaba tendo uma linguagem muito bíblica de forma natural, isso é totalmente compreensível e até bonito, de certa forma. Mas eu notava que ele forçava um pouco a barra, assim, para usar termos bíblicos, para dar aquela ideia, assim, de muita santidade, muita religiosidade, muita espiritualidade. E eu confesso que eu ficava meio incomodado com aquilo. E um dia, eu estava saindo da igreja, quando ele chegou e me disse assim: pastor, no Gênesis da minha experiência cristã. Eu falei: Jesus, o que é isso, né? No Gênesis da minha experiência cristã. Era só para ele dizer, ele só queria dizer assim: pastor, quando eu me converti era bem mais fácil, né? Quando eu aceitei Jesus, pastor, no Gênesis da minha experiência cristã. E aí ele foi falando umas coisas assim, aí eu fiquei logo agoniado e eu realmente estava precisando sair. Eu tive uma ideia e disse assim: ô meu irmão, o senhor me dá licença que está na hora do meu êxodo. E aí ele entrou com Gênesis, eu saí com êxodo, foi uma bênção. E eu caí fora. Olha, desculpa a franqueza, mas se tem uma coisa que realmente não me faz sentir bem, é quando eu vejo que alguma pessoa está forçando demais para revelar a sua espiritualidade. Irmãos, espiritualidade é uma coisa natural, quando você tem, ela aparece. É inevitável. Mas quando você tenta mostrar a espiritualidade, você está chamando a atenção para si. E a nossa espiritualidade, quando é verdadeira, quando é genuína, ela faz as pessoas verem a luz de Deus em nós e são atraídas para Deus. Bom, mas vamos voltar aqui à Bíblia. Livro de Êxodo, como eu disse, a palavra êxodo significa saída. E no caso desse livro, é que o principal assunto do êxodo é a saída do povo de Israel, descendentes de Abraão, do Egito, onde viveram escravizados por muito tempo, para a Palestina, a região de Canaã, a terra prometida. Então é por isso que o nome do livro é Êxodo, tem referência à saída do povo de Israel para Canaã. Esse foi um fato histórico que ocorreu por volta do ano 1450 a.C. A Bíblia diz que saíram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Por isso estima-se uma multidão de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Imagine. Saem do Egito para a região de Canaã, a terra que Deus havia prometido para eles. Atravessam o deserto e chegam a Canaã, mas essa viagem, que seria muito mais curta, acabou demorando 40 anos por conta da incredulidade do povo e assim a história. Interessante que esse fato histórico real, nós podemos usá-lo como uma ilustração da experiência cristã, da pessoa que está escravizada pelo pecado no mundo, e ela é chamada por Deus, aceita o chamado de Deus, sai da escravidão do pecado, atravessa os desertos dessa vida, as aflições e durezas dessa vida, seguindo para a terra prometida, para o céu, para a Nova Jerusalém, para a esperança da vida eterna. Compreende? Então nós poderíamos dizer assim, que o povo de Israel representa o povo de Deus nessa ilustração. O Egito é um símbolo do mundo que tenta nos prender, nos escravizar, nos separar de Deus. A terra prometida para onde eles foram, como eu disse, é a nossa esperança do céu, da vida eterna. O faraó egípcio, que era o rei do Egito, de duro coração e que queria manter o povo preso, escravizado, é um símbolo do diabo, de Satanás. E Moisés, o principal libertador usado por Deus, é um símbolo de Cristo, daquele que quer nos tirar da escravidão e quer nos levar para uma nova vida. Então, tendo essa ideia em mente, vamos ao texto de Êxodo capítulo 5, e eu vou ler os versos 1 e 2. Está escrito assim: depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó:
Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e nem deixarei Israel ir. Enviados por Deus, Moisés e Arão vão ao Egito e vão falar com o rei do Egito, o Faraó. E eles dizem: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe ir o meu povo. Essa frase, deixe ir o meu povo, dos capítulos 5 a 10, aparece aqui no texto 7 vezes. Sempre Deus, através de Moisés, dizendo ao faraó egípcio: deixe ir o meu povo, solicitando a libertação do seu povo. Mas olha a reação de Faraó: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor e nem deixarei Israel ir. Será que ele realmente não conhecia o Senhor? Alguma coisa a respeito do Senhor ele conhecia. Mas quando o Faraó diz assim: quem é o Senhor? Não conheço o Senhor e não vou obedecer, não vou atender esse pedido, essa ordem dele. Pensando no sentido espiritual, lembrando que o Faraó é um símbolo do inimigo de Deus, do diabo. Nessa ilustração, será que o inimigo de Deus conhece o Senhor ou não conhece o Senhor? Conhece, claro que conhece. Mas apesar de conhecê-lo, ele não se rende ao Senhor, ele não reconhece a autoridade do Senhor. Tiago diz que os demônios creem e tremem, mas nem por isso eles se submetem a Deus. Eles creem no sentido de que eles sabem que Deus é Deus, eles conhecem o Senhor. Eles tremem quando eles pensam no juízo que está reservado para eles, mas eles não se submetem a Deus. Não basta conhecer a Deus, é preciso sujeitar-se a Deus. Faraó conhecia o Senhor, ainda que talvez não tivesse um conhecimento tão amplo, mas a sua soberba, a sua arrogância o leva a dizer: não conheço o Senhor. Quem é o Senhor? E eu não vou deixar ir o seu povo. E aí, aqui mesmo no capítulo 5, no verso 9, está escrito assim: imponham mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. É o Faraó dizendo aos seus servos: coloque esse povo para trabalhar mais ainda. Vamos castigá-los, oprimi-los ainda mais, para que eles não deem ouvidos a palavras mentirosas. O diabo, que é o pai da mentira, ele sempre procura atribuir mentira a Deus, porque ele é habilidoso em mentir. Uma lição espiritual importante aqui para a gente: quando você decide atender o chamado de Deus para sair do Egito, para sair do mundo, do pecado, e seguir o conselho e a orientação de Deus, não se iluda. O inimigo de Deus, ele fica furioso com você quando você toma essa decisão. E não fique pensando que porque você resolveu abandonar o pecado e seguir a Deus, sua vida vai virar um mar de rosas. Porque é uma grande possibilidade de virem muitas provações, muitas dificuldades, muitas lutas, numa tentativa do inimigo fazer você desistir. Porque ele fica irado com você quando você conscientemente escolhe o lado de Deus. Enquanto você está consciente ou inconscientemente vivendo perdido, oprimido pelo pecado, o diabo não está nem aí para você. Mas quando você decide voltar-se para Deus, porque você foi chamado por Deus, aí ele fica irado contra você. E não é incomum virem provações, dificuldades e lutas. Mas lembre-se, você não está sozinho. O Deus de Israel está com você, você não tem o que temer, mas você precisa perseverar. E agora no capítulo 6, no verso 1 está escrito assim: então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Você se lembra que o Faraó disse assim: eu não conheço o Senhor, nem sei quem Ele é. Deus está dizendo assim: pois agora eu vou me revelar, eu vou me apresentar a Ele. Já que Ele disse que não me conhece, Ele vai me conhecer.
E a partir desse momento, os juízos de Deus começam a cair sobre o Egito. As chamadas 10 pragas. Deus está se revelando ao faraó egípcio. Deus está se apresentando, já que ele disse que não conhecia o Senhor. E aí, as pragas começam a cair. Vamos agora já para o capítulo 8, verso 8. Já estamos na segunda praga, que a Bíblia diz foi a praga de rãs. A primeira foi as águas se transformarem em sangue, né? Capítulo 8 do livro de Êxodo, verso 8. Durante a praga das rãs, está escrito assim: Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Na segunda praga, o faraó e os egípcios estão sofrendo. Então ele chama Moisés e Arão e diz: olha, peçam ao Deus de vocês para tirar as rãs e vocês poderão ir. Aí Moisés diz assim para o faraó: mas quando que eu vou orar e pedir a Deus para tirar as rãs? Aí ele diz assim: amanhã. Ora, estranho. Estavam sofrendo, queria libertação imediata. E quando Moisés diz: quando eu vou orar, em vez de ele dizer agora, isso é para ontem, ou como a gente diz, demorou, não é? Amanhã. Amanhã? Por que amanhã? Na verdade, o que Faraó queria era ganhar tempo para encontrar uma maneira de livrar-se das rãs, mas manter o povo escravizado. Era só uma estratégia dele, por isso que ele disse amanhã. Já trazendo para o aspecto espiritual. Quando você decide servir a Deus no seu coração, o inimigo sempre vai procurar colocar na sua mente que essa decisão está sendo precoce, rápida demais, e você deve deixá-la para amanhã, você deve deixá-la para depois. Mas isso é uma estratégia do inimigo. Ele sabe que amanhã você poderá nem viver mais. Ele sabe que amanhã, que depois, pode ser tarde demais para você decidir, porque a sua oportunidade pode ter acabado. A intercessão de Cristo no santuário celestial poderá ter terminado. E outra coisa, o diabo sabe que se hoje você quer a Deus e não se firma em Deus, talvez amanhã, depois, você não quererá mais. Porque nós seres humanos somos muito volúveis, muito inconstantes. O que a palavra de Deus diz é assim, Hebreus capítulo 3, verso 15, eu li no sábado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, eis o tempo oportuno, eis o dia da salvação. Como cooperador de Deus, eu exorto vocês que não recebam em vão a graça de Deus. A graça de Deus é recebida em vão. Quando você recebe o chamado, mas você não o aceita, você deixa para depois, você posterga a sua decisão. Talvez você pense assim: eu sou novo demais, ou eu ainda conheço pouco do Evangelho, ou eu ainda tenho algo para fazer, então eu aceito a graça, mas eu vou vivê-la depois, eu vou seguir esse caminho depois. Não é isso que a palavra de Deus diz. O Senhor diz assim: hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o coração. O dia da salvação é hoje, o momento é agora. Estou falando para alguém que está nos acompanhando pela transmissão e que ainda não é um membro batizado da igreja, mas sabe que Deus está lhe chamando e o seu coração está aberto para Deus. Em nome de Jesus eu lhe peço, não fique adiando, não fique deixando para depois. Eu não estou dizendo que no primeiro dia que você vem à igreja você precisa necessariamente ser batizado, mas eu fico triste às vezes quando vejo pessoas que já conhecem o caminho, estão sendo chamadas por Deus já há alguns meses, anos, e eles vão adiando. E eu já tive casos ao longo da minha experiência cristã de pessoas que morreram com o cálice da salvação na mão, porém sem tê-lo bebido. Em outras palavras,
eu já vi pessoas que foram chamadas por Deus, mas postergaram a decisão, perderam a oportunidade, morreram antes da decisão tomada. Eu não estou dizendo, é claro, que você vai morrer amanhã, em nome de Jesus, não. Tomara que você viva muito, mas por favor, viva logo com Deus. Aceite logo o chamado de Deus. Até porque todo o tempo que a gente vive sem estar conectados verdadeiramente a Deus é tempo perdido. Hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Deus está chamando você para se entregar a Ele hoje. É assim que deve ser. Bom, vamos seguir aqui no nosso estudo de hoje. Agora vamos para o capítulo, ainda no capítulo 8, já durante a quarta praga, verso 25. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. Percebe? Ele tinha dito que ia deixar amanhã e o amanhã não chegou, ele não permitiu. Mas agora, já durante a quarta praga, ele chama Moisés e Arão e diz assim: ok, podem ir, podem fazer o sacrifício que vocês querem fazer ao Deus de vocês, mas nessa terra. É como se ele estivesse dizendo assim: eu não me importo se vocês morarem com a gente e adorarem o Deus de vocês, desde que vocês continuem sendo nossos escravos. Irmãos, quem adora o Deus verdadeiro jamais permanecerá como escravo do inimigo. Quando o faraó diz assim: sirvam ao Deus de vocês nessa terra, é como se ele estivesse dizendo assim: vocês vão servir o Deus de vocês, mas vão continuar com as mesmas práticas, com os mesmos hábitos, frequentando os mesmos ambientes, comendo as mesmas comidas, vestindo as mesmas roupas. Era isso que ele estava propondo para Moisés. Mas olha a resposta de Moisés. Moisés respondeu: não convém que façamos assim. Verso 27. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Nós vamos fazer, Faraó, não é o que você está dizendo, nós vamos fazer o que Deus nos diz para fazer. E Ele não disse para a gente oferecer e adorá-lo aqui nessa terra, Ele disse para a gente entrar pelo deserto durante 3 dias, e lá é que nós vamos oferecer os sacrifícios ao Senhor, porque foi assim que Ele determinou. Se Faraó não se importa, ou não se importava, que os israelitas servissem o Deus deles na terra do Egito, o Senhor se importa sim. Quando nós falamos que o servimos, porém continuamos com a mesma vida que nós tínhamos antes no Egito, ou seja, com a mesma vida anterior que nós tínhamos antes de conhecer o Senhor. Você compreende o que eu estou dizendo, não é? Irmãos, é verdade, a Bíblia diz que a salvação é unicamente pela graça de Cristo. Ninguém é salvo por suas boas obras, ninguém é salvo por seu comportamento, não. Nós, adventistas do 7º dia, cremos sim, como todos os cristãos devem crer, que a salvação é obtida quando nós aceitamos a graça de Deus, o presente de Deus pela fé. Unicamente pela fé. Ninguém será justificado, como diz Paulo, por obras da lei, por comportamento, nada disso. Mas a verdadeira fé que nos justifica também nos santifica. O povo que Deus salva, Ele transforma. Nós somos justificados para sermos santificados. Essa suposta justificação pela fé, que perdoa, mas não transforma, ela é nula, é irreal. Essa graça barata, que não santifica a vida do que a recebeu, ela é irreal. Porque a verdadeira graça de Deus, ela perdoa e transforma. Ela converte e santifica. Quando você verdadeiramente decide por Deus, atender o chamado de Deus, você precisa romper com o Egito, romper com o mundo. Não há compatibilidade entre a luz e as trevas.
Mas é verdade que essa mudança de vida não causa a nossa salvação, mas é o efeito da salvação que nós recebemos em Cristo. Porque nunca se esqueça, a graça de Cristo, ela é perdoadora, mas também é salvadora. Deus nos recebe do jeito que a gente é, para nos deixar do jeito que Ele quer. Vou repetir, Deus nos recebe do jeito que a gente é, para nos deixar do jeito que Ele quer. E o jeito que Ele quer é que você seja livre, que você seja limpo, que você seja santificado, porque só quem vive em santidade é verdadeiramente feliz. A felicidade do mundo no pecado é uma grande mentira, é um engodo, é uma armadilha, é uma ilusão, é uma fantasia. A verdadeira felicidade só é possível nesse mundo quando a gente vive em santidade. E viver em santidade é viver unido àquele que é santo. E quem está vivendo em santidade não vive na pecaminosidade. A vida dessa pessoa é transformada pelo poder da graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Quer ver aqui o verso seguinte agora? Primeiro ele diz amanhã, não foi? Agora ele diz, podem servir o Deus de vocês, mas sirvam nessa terra. Agora capítulo 8, verso 28. Então Faraó disse, eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto, só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Oh, que bonitinho. Faraó está se convertendo. Mentira, hipócrita, cínico. Orem também por mim. Oh. Eu deixo vocês irem então. Já que vocês querem ir para o deserto, era melhor ficar com a gente aqui. A gente ia conviver na boa. Respeito vocês, vocês me respeitam. Respeita. A gente vivendo como escravo seu. Mas tá bom, querem ir para o deserto? Vão, vocês são meio malucos mesmo. Podem ir. Mas é o seguinte, conselho de amigo, que está até se convertendo já. Não vão muito longe, fiquem por perto. Para que ir para longe? Só mais uma estratégia. Faraó sabia que se eles estivessem por perto, seria mais fácil trazê-los de volta. Seria mais fácil capturá-los. Deus, quando lhe chama para sair do Egito, Ele diz assim para você, filho, vá para longe, o mais longe possível. O lugar mais seguro é o mais longe, mais distante do Egito. Aqueles crentes que saem do Egito, mas não vão para longe, e ficam no limite entre o que é santo e o que é profano, o que é celestial e o que é terreno, o que é espiritual e o que é carnal. Esses crentes que saem do Egito, mas não se afastam do Egito, eles ficam na beiradinha ali, eles são capturados facilmente de volta para o Egito. Até porque quando as aflições começam, já que eles estão perto, é só dar um passinho para trás. Então o melhor é você sair e ir para longe, o mais longe, o lugar mais distante é o lugar mais seguro. Cuidado com alguém que depois que você se converte diz assim, ei, agora que está indo para essa igreja e fica lendo Bíblia todo dia, cuidado, você vai endoidar. Você está virando fanático. Não, não ouça isso. É para ler todo dia mesmo. A palavra de Deus é o pão do céu, do qual nós devemos nos alimentar todos os dias. Ei, você agora que virou crente, quer ir para a igreja, toda reunião da igreja você tem que estar lá. Virou barata de igreja, virou rato de igreja. Você diz, eu sou uma baratona, eu sou um ratão. E o melhor lugar para mim é na igreja mesmo. Você pode falar o que você quiser, mas eu não vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui vendo essas besteiras de internet aí que tem de monte. Vou ficar aqui em casa assistindo televisão, assistindo Big Brother. Misericórdia, o Senhor repreenda. Como alguém pode assistir, desculpa a expressão, uma porcaria daquela?
E me entristece, irmãos, quando eu vejo cristãos sendo envolvidos por essa malha diabólica. E você às vezes deixa de ir para a igreja para ver essas porcarias que muitas vezes tem na internet, na televisão. Quando você faz isso, você mostra que você saiu do Egito, mas está com saudade do Egito. E quando a gente revela saudade do Egito, nós nos revelamos indignos da liberdade que recebemos do Senhor. Quando você fica na beiradinha do Egito e não vai para longe, você mostra que você saiu do Egito, mas o Egito não saiu de você. Você saiu do mundo, mas o mundo não saiu de você. Então cuidado com essa estratégia do faraó, para ir, mas não ir longe, ficar perto. Vá para longe, e quanto mais longe melhor, porque esse é o lugar mais seguro. Você estará longe do Egito, mas perto de Deus, e o Senhor cuidará de você. Louvado seja o Senhor. Vamos agora já para capítulo 10, verso 8. E aí, você que está em casa, está aí na igreja, está acompanhando também, como dizem os jovens, você está ligado? Fique ligado, estamos juntos. Êxodo capítulo 10, agora verso 8. Isso aqui é após o anúncio da 8ª praga. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e esse lhes disse: vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber, quem são os que irão? Oh, mas como o Faraó é ingênuo. Tá bom, chega de tanto sofrimento. Se para aliviar meu sofrimento vocês têm que ir, vão. Mas antes de irem, só uma perguntinha: quem é que vai mesmo? Aí Moisés diz assim: quem vai? Ué, vai todo mundo. Nós vamos levar nossos jovens, nós vamos levar nossos velhos, os velhinhos. Eles podem estar meio capenguinhas assim, podem estar meio devagar. Ei, mas eles são nossos velhinhos. Se for preciso, nós vamos levá-los nos ombros, mas nós não vamos deixá-los para trás. Nós vamos levar nossos filhos, nossas crianças, nossas esposas, toda a família vai. E nós vamos também levar nossos rebanhos, nosso gado, vai todo mundo. E a Bíblia diz, aqui no final do verso 10, Faraó diz assim: vocês têm más intenções. Verso 11, mas não é assim que vai ser. Vão somente os homens e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. Vão somente os homens. O Faraó era muito assim, machista, e ele estava querendo privilegiar os homens. Seria isso? Não, é só esquema, é só armação do Faraó. Ele sabia que se só os homens fossem, logo eles voltariam, porque em algum momento ia bater a saudade da esposa e dos filhos. E o que nós temos mais precioso nessa vida, além do nosso Deus, é a nossa família, não é? Eu e os meus amigos do quarteto, por conta da natureza do nosso trabalho, a gente viaja muito. E a gente sempre viaja com prazer, porque é um privilégio fazer o que nós fazemos. Mas eu sou sincero em dizer para vocês, tem 2 momentos da nossa viagem que são os melhores. O primeiro é quando a gente chama as pessoas para se entregarem a Deus e a gente vê a resposta delas. E o outro momento maravilhoso de nossa viagem é quando a viagem acaba e a gente sabe que está indo para casa. Encontrar nossa esposa, encontrar nossos filhos. Porque quem ama a família gosta de estar junto. O Faraó sabia que se os homens fossem, eles voltariam e continuariam sendo escravos dele. Por isso que Faraó diz assim: vão só os homens. Em nome de Jesus eu lhe digo, saia do Egito e não deixe ninguém para trás. Deus quer usar você para tirar toda a sua família do Egito.
Deus quer usar você para tirar toda a sua família desse mundo de pecado e perdição. Deus quer usar você para salvar a sua família. Não desista de ninguém. Saia do Egito, mas faça de tudo para não sair sozinho. Leve consigo as pessoas que você ama. Deus quer usar você para salvá-las. Mas eu preciso dizer algo mais. Se alguém da sua família não quiser sair do Egito e você tiver que sair sozinho, saia. Nunca desista de tentar trazê-los para fora, mas nunca permita que algum deles influencie você para levar você de volta para o Egito. Você compreende o que estou dizendo? Deus quer usar você para salvar sua família, seus amigos. Mas o diabo pode tentar usar família ou amigos para fazer você voltar para o Egito. Nós fomos chamados, irmãos, para influenciar para o bem e não para sermos influenciados para o mal. Repito, não desista do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa, dos seus irmãos, dos seus amigos. Não desista deles. Deus quer que você os tire do Egito. Deus quer salvá-los como Ele está salvando você. Mas cuidado para que eles não façam você voltar ao Egito. Porque você e eu já encontramos o que há de mais precioso na vida. E que sentido fará para nós voltar à vida anterior? Era só uma estratégia do faraó. Vamos avançar um pouquinho. Agora, esse texto que eu li, capítulo 10, verso 4. Moisés responde ao faraó e diz que todos iriam, não é assim? E não somente os homens. Agora vamos para o capítulo 10, verso 24. Isso aqui já é durante a 9ª praga. Está escrito assim: então o faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem o Senhor, fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado, as crianças podem ir com vocês. Agora o que ele diz? Ok, quer levar essa renca toda aí? Quer levar esse povo todo aí? Leva a velharada, leva a meninada, leva a mulherada, leva tudo, vai tudo. Só tem uma coisa: deixem aí o gado de vocês, os rebanhos de vocês. Eu gosto da resposta de Moisés. Ele diz assim: ó, seu faraó, fique sabendo de uma coisa: nem uma unha, nem o casco de um animal que é nosso vai ficar no Egito. Tudo que nós temos, tudo que é nosso, nós levaremos para o deserto e ofereceremos ao Senhor. Pois fique o Senhor sabendo que não vai ficar nada. Esse Moisés era tremendo. Consagre tudo o que você tem ao Senhor, senão o que você tem vai lhe separar do Senhor. Vou repetir: consagre tudo o que você tem a Deus, senão o que você tem pode lhe separar de Deus. Não há nenhum problema ter coisas e muitas coisas, enriquecer, prosperar financeiramente. A gente não deve perseguir isso como se fosse o supremo alvo da vida. Claro que não. Mas se acontecer de você prosperar e até enriquecer, não há nenhum problema, desde que você possua o dinheiro e não seja possuído por ele. Desde que tudo que você tem, você compreenda que veio como fruto da bênção de Deus, e você reconhece isso, e você não deixa que isso se torne a razão da sua vida. Irmãos, não tem problema possuir coisas, o problema é quando as coisas nos possuem. E permita-me a franqueza: um dos sinais de que as coisas estão nos possuindo é quando nós temos dificuldade em viver em fidelidade a Deus, no que diz respeito à orientação do Senhor, na devolução fiel dos santos dízimos e na doação de ofertas. Eu me lembro que eu era um garoto, lá na minha cidade, em Vitória da Conquista, e eu ainda não trabalhava nessa época,
devia ter aí uns 12 anos no máximo. E um dia um pastor foi pregar na minha igreja, um pastor convidado. E ele, dentro do seu sermão, ele falou sobre essa questão de dizimar, de ofertar. E teve uma hora que ele falou uma frase que eu não esqueci mais. Ele disse assim: irmãos, saibam vocês que dizimar e ofertar, isso é um termômetro que revela a nossa fé. Eu era menino, mas eu não era bobo não. Quando o pastor disse assim, dizimar e ofertar é um termômetro que revela a temperatura da nossa fé, eu pensei assim, está forçando a barra aí. Porque dizimar e ofertar tem a ver com dinheiro. O que dinheiro tem a ver com fé? E eu nos meus botões assim, eu fiquei pensando, esse pastor não está legal. Dizimar e ofertar um termômetro que revela a temperatura da nossa fé. Falei, isso não está bom. Pouco tempo depois eu consegui o emprego da sorveteria. Lembra da sorveteria? Que eu tomava muito sorvete no começo e que eu ganhava uma mixaria de salário. Eu comecei a trabalhar na sorveteria. E aí eu pegava o meu salário. Eu me lembro que o dono da sorveteria, como estratégia para me iludir, digamos, se fosse hoje, ele daria todo o meu salário em nota de R$5. Aí ele me dava aquele pacotão assim. E na hora que eu pegava o pacotão, eu até me impressionava um pouco. Mas quando eu ia passando as notinhas e contando tudo, dava para comprar no máximo uma calça jeans, um par de meia e umas 2 cuecas. Era aquele pacotão, mas era uma mixaria que eu recebia de salário. Quando eu estava muito bem na fé, na igreja, comprometido com o evangelho, e quando eu era garoto, normalmente eu não perdia nenhum culto da igreja. A primeira coisa que eu fazia quando pegava meu pacote de salário era tirar o dízimo. E aí eu tirava também um pouco para oferta. E eu colocava no envelope. Hoje poucos fazem assim, né? Porque tem aí o 7Me e tal. Mas eu colocava no envelope e com o maior prazer eu levava e entregava na igreja. Ali era o dízimo do Senhor e a oferta que eu estava apresentando em gratidão ao Senhor. E eu fazia isso com tanto prazer. Mas quando eu estava assim meio derrubado na fé, quando eu estava meio desanimado assim, sem muita fé, acontece com você de vez em quando assim também, ficar meio lentão, meio mornão. Quando eu estava assim meio devagar, quando eu pegava o meu pacotinho de salário e lembrava do dízimo, eu dizia assim, Deus vai querer dízimo dessa mixaria. Além de mais, esse dinheiro aqui não vai dar nem para pagar as contas que eu tenho, eu vou, nada a ver. Aí depois eu senti o Espírito Santo me dizendo assim, rapaz, confesso que algumas vezes eu pequei. Eu não dei conta. Aí eu me lembrei do pastor, dizimar e ofertar, isso é um termômetro que revela a temperatura da sua fé. E eu pensei, na minha ignorância, eu achei que o pastor estava falando bobagem. Mas eu descobri que é verdade. É verdade que esse não é o único termômetro da fé. Existem tantas outras coisas que revelam a temperatura da nossa fé, mas acredite, só consegue dizimar com fidelidade e ofertar quem tem segurança em Deus. Até porque, irmãos, no tempo que a gente está vivendo, com as despesas, com os compromissos que a gente tem, e às vezes com um salário tão pequeno que alguns dos nossos irmãos recebem, dizimar e ofertar, sem dúvida, é uma grande prova de fé. E olha algo que me encanta. Normalmente, os mais fiéis dizimistas e ofertantes são aqueles que recebem, que têm uma renda mais baixa, menor. Por favor, não estou dizendo que os outros que têm um salário melhor, que são ricos, que eles não são fiéis. Muitos são. Isso também é encantador. Porque você sabe, quanto maior o seu salário, maior será o seu dízimo, porque o dízimo é proporcional à renda. Então vamos supor, você é uma pessoa rica, de boas condições,
e você tem aí uma renda mensal de 50 mil reais, qual vai ser o valor do dízimo do Senhor que você vai tirar para devolver? 5 mil. E pelo menos eu acho que 5 mil é um bom dinheiro. O que você acha? Mas todo mês tirar aqueles 5 mil, e tem uma coisa, geralmente quem tem uma renda muito alta, tem também uma despesa alta, tem um padrão de vida condizente com sua condição, são muitos compromissos. Então esse irmão que expressa a sua fé, devolvendo uma quantia como essa, é admirável. Mas aquele que recebe no mês apenas 100 reais e tira os 10 reais, ele também é admirável. Porque ele poderia pensar assim, como eu pensava quando eu trabalhava na sorveteria: eu ganho tão pouco, e agora ainda vou tirar uma parte, isso aqui não dá nem para mim. O que determina a sua fidelidade não é o valor da sua renda e, consequentemente, o valor do dízimo que você vai apresentar a Deus. O que determina a sua fidelidade é a sua consciência de que o dízimo pertence ao Senhor e Ele expressa a sua fidelidade a Deus. Quando você dizima, você está dizendo assim: o que eu sou e o que eu tenho vem do Senhor. Ele é o meu Criador, é o meu protetor, é o meu mantenedor. É Ele que me dá saúde, que me dá inteligência, que me dá condições de trabalhar e recursos para eu me manter e manter a minha família. Todos os meses ou todas as semanas, quando você dizima, é essa mensagem que Deus está colocando na sua mente, no seu coração: filho, o que você tem é fruto do que eu lhe abençoo. E você está reconhecendo isso. E quando você reconhece isso, você quebra o seu apego às coisas materiais. Você quebra o egoísmo e o orgulho que nós sempre temos. Vocês se lembram que eu disse ontem que Deus não precisa da gente para fazer a obra dele de pregar para os outros? Deus conta com a gente, mas Ele não depende da gente. Mas Ele resolve usar a gente para que a gente possa pregar para os outros, porque isso ajuda a nós mesmos a permanecermos firmes em Deus. Pois da mesma forma eu lhe digo: Deus não precisa do meu dízimo, Deus não precisa do seu dízimo, Deus não precisa da sua oferta. Você dirá: pastor, mas se a gente não dizimar e não ofertar, como que a igreja vai avançar? Ei, a igreja pertence ao Senhor. A igreja é de Deus, e o Senhor é o dono da prata, do ouro e de tudo que há nesse mundo. Por que que Deus estabeleceu o dízimo e oferta? Não porque Ele precisa disso para que a sua obra avance, mas porque nós precisamos lembrar de que Ele é o Criador e é o nosso Salvador, para que nós não vivamos apegados às coisas materiais e não sejamos dominados por ela. E você dirá: pastor, mas se ninguém dizimar e ninguém ofertar, a obra vai parar, o evangelho vai parar, Jesus nunca vai voltar. Então você não conhece o Senhor. Se um dia todos pararem de dizimar e de ofertar, e eu penso que isso não vai acontecer, porque sempre vão existir os fiéis de Deus em qualquer tempo e em todos os lugares. Mas se isso acontecesse, Deus encontraria outras formas de fazer o evangelho chegar àqueles que ainda não o conhecem, porque o nosso Deus não reconhece barreiras, limites impossíveis. Se Ele estabeleceu que devemos dizimar e ofertar, creia, Deus não está pensando nele, Deus está pensando em você e em mim. Ele está tentando quebrar nosso egoísmo, nosso materialismo, nossa tendência de nos tornarmos escravizados pelas nossas coisas e nosso dinheiro, e nos lembrarmos sempre que Ele é o Criador, Ele é o mantenedor da vida, Ele é o nosso Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Eu convido você a fazer isso. Consagre tudo o que você tem a Deus, porque senão o que você tem vai lhe separar de Deus. Moisés disse: fique sabendo, seu faraó, que não vai ficar nenhuma unha de um dos nossos animais aqui no Egito. Tudo nós levaremos e consagraremos ao Senhor. E aí vocês conhecem a história, eu menciono de uma forma bem resumida. A Bíblia diz que o faraó continuou com seu coração endurecido,
E aí veio o anúncio da 10ª praga. Na verdade, todas as 9 pragas anteriores foram para evitar essa última. Mas foi preciso chegar aí. E a praga seria a morte de todos os filhos mais velhos, os primogênitos, que viviam no Egito. Mas antes da praga, Deus disse assim a Moisés: oriente o povo, o meu povo, Moisés, que cada família pegue um cordeirinho, macho, sem defeito, de 1 ano, e na noite, quando o anjo destruidor entrará no Egito, e entrará nas casas, e todo filho mais velho vai morrer, então nessa noite, vocês primeiro matem o cordeirinho nesse dia, e aí vocês peguem o sangue do cordeiro, passem na entrada da casa, e comam a carne do cordeiro assada, porque nessa noite o anjo destruidor vai entrar no Egito, e toda casa que estiver marcada com o sangue do cordeiro, o anjo vai saltar, vai passar por cima. Esse é o significado da palavra Páscoa: saltar, passar por cima. Nesse dia Deus estabeleceu a Páscoa, e a Páscoa seria em síntese exatamente isso: cada família pegar um cordeirinho macho de 1 ano, sem defeito, sacrificá-lo, passar o sangue na entrada da casa e comer a carne do cordeiro assada. Por que deveria ser um cordeirinho de 1 ano, macho e sem defeito? Porque aqueles cordeiros que morreram na noite da Páscoa, eles representavam o Filho de Deus, Jesus, que um dia viria a esse mundo. Ainda jovem, morreria por nós. Mas para morrer, ele teria que ser sem defeito. Jesus teria que viver nesse mundo e nunca pecar, para consequentemente poder ser o nosso Salvador, o nosso substituto. Aqueles cordeirinhos que morreram representavam o Senhor Jesus Cristo, que viria ao mundo. E a Bíblia diz que os israelitas fizeram como o Senhor orientou. Cada família pegou o cordeiro, matou o cordeiro, passou o sangue na porta de casa. E aí, quando o anjo destruidor entrou no Egito, todas as casas marcadas pelo sangue do cordeiro, o anjo saltou, passou por cima. Quando o israelita colocava o sangue na porta, aquilo era um símbolo de que ele confiava no plano de Deus, na proteção de Deus, na salvação provida pelo Senhor. E o anjo destruidor entrou no Egito, e em nenhuma casa de um israelita ele veio. Todos os filhos sobreviveram. E a Bíblia diz que então o faraó egípcio desesperado chamou Moisés e Arão e disse: chega, vão embora, sigam para fora do Egito. E a Bíblia diz que os próprios egípcios mandavam o povo de Israel sair, e eles davam presentes para eles, davam coisas para eles, e uma multidão de cerca de 2 milhões de pessoas, naquela noite memorável, saiu do conhecido para o desconhecido, da escravidão para a liberdade, do Egito para Canaã. E eles entraram pelo deserto. E alguns egípcios talvez tenham dito assim: eles são loucos, o que eles vão fazer nesse deserto? Eles vão morrer no deserto. Mas eles foram confiantes de que a mão de Deus os guiaria para a terra prometida. Ei, aceite o sangue do cordeiro que morreu para a sua salvação e saia do Egito. Foi para tirar você do Egito que o cordeiro morreu. Foi para dar a você liberdade e uma vida nova, e um dia uma terra nova. Quando você aceita Jesus, quando você o recebe como o Cordeiro de Deus que tira os seus pecados, Deus tira você da escravidão, do domínio, da opressão do diabo. Ele liberta você. E você dirá: pastor, e aí eu entro no deserto? Não se iluda não, porque esse mundo é difícil para todos, inclusive para aqueles que recebem a libertação oferecida por Deus. Mas acredite, no deserto você não estará sozinho, porque o Senhor estará com você. E mesmo no deserto você já terá uma vida nova. A terra ainda não é nova,
porque nós só vamos alcançá-la depois de atravessarmos o deserto, mas a gente já pode ter uma vida nova pela graça e pelo poder de Deus, mesmo vivendo no deserto. Você que está me acompanhando aí pela transmissão, lembra do que eu disse? Não se esqueça, Jesus está lhe chamando para hoje. E se o inimigo tentar colocar na sua cabeça para deixar para amanhã, não aceite isso. O chamado é para hoje. E se o inimigo também tentar colocar na sua cabeça que você pode servir a Deus nessa terra, que você pode ser um cristão, mas não precisa mudar de vida, também não acredite nisso. Jesus disse: quem comigo não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim. Quando a gente decide seguir o Senhor, a gente tem que romper com o Egito. A gente precisa sair do Egito. E se o inimigo tentar dizer para você assim: ok, saia, mas não vá longe, não dê crédito a isso. Vá para longe. Priorize o reino de Deus. Que o reino de Deus não seja mais uma opção da sua vida, mas que seja a razão da sua vida. Jesus disse assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Saia do Egito e vá para longe. Procure ter uma vida conectada a Deus e fazendo de Deus o centro de sua vida. E mais, se o inimigo disser para você ir sozinho e largar sua família para trás, também não aceite isso. Peça a Deus que lhe ajude a tirar toda a sua família do Egito. Mas por outro lado, não permita que alguém que não tenha saído faça você voltar. Deus chamou você para influenciar para o bem, não para ser influenciado para o mal. E por último, eu lhe digo: saia do Egito e não deixe nada do que é seu para trás. Em outras palavras, tudo o que você tem, tenha consciência de que pertence a Deus, e consagre tudo isso ao Senhor. E uma prova disso é quando você é fiel a Deus nos santos dízimos e nas ofertas. E eu lhe digo em nome de Jesus: não tenha medo de ser fiel, porque Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. É a bênção de Deus que nos faz prosperar. Oh, acredite nisso. Davi diz assim: eu fui moço e agora já sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu posso dizer quase como Davi: eu fui moço e ainda não sou velho, mas eu também nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. É verdade, irmãos, que eu já vi justos passarem reveses na vida financeira. Já vi, claro que já. Mas eu não vejo esses justos permanecendo fiéis a Deus na crise e vivendo infinitamente, indeterminadamente na crise. Porque ainda que você passe por algum revés, de alguma maneira Deus coloca você no caminho de novo e lhe abençoa e lhe faz prosperar. Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. Eu penso que o número já está aí na tela, não está? Ah, eu estou vendo aqui, já está aí. Muito bem. Você que é nosso amigo da igreja, que não é membro batizado, a gente pode ajudar você na sua caminhada com Deus. Talvez durante a semana você já ligou para a gente, já mandou mensagem, mas quem ainda não usou esse número de WhatsApp, usa hoje. Manda uma mensagem para a gente, fazendo um pedido de oração. Queremos ajudar você. Ou quem sabe você manda uma mensagem e pede o estudo da Bíblia, pede uma visita, você pede o batismo. Enfim, como a gente pode ajudar você na sua caminhada com Deus? Manda a mensagem agora, tá bom? O quarteto vai cantar e eles vão cantar uma linda canção. E essa mensagem que o quarteto vai cantar, ela é na verdade como que uma oração, onde a gente pede a Deus que nos ajude a amá-lo e amá-lo cada dia mais. Porque só é possível viver a vida cristã quando nós amamos a Deus. É o amor a Deus que nos faz amar as pessoas. É o amor a Deus que nos faz romper com o mundo, com o pecado. É o amor que nós sentimos a Deus que nos dá poder para a gente sair do Egito e ir para longe e viver um cristianismo autêntico, com compromisso e frutífero. É pela presença de Deus em nosso coração que nós cuidamos das pessoas que amamos.
e somos fiéis a Deus em todas as áreas, inclusive na área financeira, que geralmente é a mais delicada. Vamos com o quarteto orar, pedindo a Deus que nos ajude a amá-lo mais. Amigos são especiais, são tesouros da vida, são dons que vêm dos altos céus, pra mim e pra você. Mas no tempo em que estivermos juntos, falemos de Jesus e do amor que nos tem demonstrado, vindo aqui morrer numa cruz. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, pra que possa amá-lo mais. As horas vão passando, o tempo nunca para, a vida certamente vai chegando ao seu final. Quando este mundo alcançar seu fim, veremos a Jesus. Será que ele dirá então: esse é um servo fiel? Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, pra que possa amá-lo mais. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, pra que possa amá-lo mais. Eu oro por você, pra que possa amá-lo mais. Amém, amém. Não se esqueça, o Cordeiro morreu para nos tirar do Egito. O Cordeiro morreu para nos livrar da morte eterna. Aceite o sacrifício do Cordeiro. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador.
E em vez de viver debaixo do senhorio do faraó, do diabo, viva debaixo do senhorio de Jesus. Porque Jesus nos chama para a vida, para a liberdade. Jesus nos chama para uma vida com propósito, centrada em valores que superam em muito aquilo que os valores materiais podem nos oferecer. Oh, irmãos, creiam no que eu estou dizendo para vocês. Os verdadeiros ricos nesse mundo não são os que têm mais dinheiro. As pessoas verdadeiramente ricas nesse mundo são aquelas que têm Deus no coração e vivem pela fé com o Senhor. Esses são verdadeiramente ricos. A esses está reservada a glória eterna. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe você que está aí na igreja, que está em casa, especialmente você que é nosso amigo da igreja. Não se esqueça, manda essa mensagem aí para a gente. Nossa intenção é única, é ajudar você na sua caminhada com Deus. Nós não temos nenhuma outra intenção escondida, velada. Acredite nisso. Nós queremos ajudar você a conhecer e amar a Deus e viver segundo o propósito do Senhor. Então manda a mensagem aí para a gente, dizendo o que você precisa para a gente lhe ajudar na sua caminhada com Deus, e nós vamos procurar lhe ajudar da melhor maneira possível. Vamos orar? Peço que todos se levantem, por gentileza. Vamos ter um momentinho de silêncio, para cada um conversar um pouquinho com o Senhor. Depois eu faço uma prece audível e o quarteto também canta a bênção que nós temos cantado todas as noites. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de apresentar a Tua palavra e te peço, faça com que, Senhor, Tua santa palavra permaneça viva em nossa mente e em nosso coração. Que todos que estamos aqui recebamos Teu chamado e o aceitemos, no sentido de rompermos com o mundo, com o pecado, com a opressão do inimigo, aceitarmos o Teu chamado, Senhor, mesmo sabendo que antes de alcançarmos a terra prometida, temos esse deserto para viver e enfrentar, mas que todos tenham certeza de que não estão sozinhos, porque Tu estás conosco. Revela-te a nós, Senhor, a cada dia, nos dando forças para prosseguirmos em fidelidade a Ti, e que no dia glorioso, quando todos os salvos forem reunidos e entrarem na terra prometida, que todos nós estejamos lá e juntos celebremos a nossa eterna salvação. E que a paz do céu, que excede todo o entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor. O Espírito constantemente nos dê a fé para aguardar o Rei que breve virá, breve virá. Logo
Deus nos dê uma noite tranquila e segura. E se Ele permitir, amanhã a gente se vê outra vez. Os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar.